Primeiramente, gostaria de dar bom dia a todos. Bom dia, meu irmão. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, viemos, Deus, te agradecer, Deus, pela oportunidade de estarmos diante de Ti nesta manhã. Senhor, nós nos reunimos como igreja, Senhor, que o Senhor venha falar, Pai, através da aula que será dada, Deus. Senhor, que eu possa, Deus, transmitir o seu conteúdo da melhor maneira possível, mais objetivo possível, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que todos nós, Deus, possamos sair dessa manhã, Pai, com conhecimento a mais, Senhor, acerca do Teu reino. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Mais uma vez, eu gostaria de dar bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Espero poder passar o conhecimento que eu pude adquirir durante essa semana estudando para essa lição. Dessa vez eu vou procurar ser o mais objetivo possível. Estava vendo a aula que eu dei há uns 2 meses atrás, durou cerca de 1h20. Então, assim, vou ser o mais objetivo possível para que você já consiga passar o conhecimento da melhor forma possível. Amém? É a última lição da revista, cujo tema é o mestre e o discípulo. E o texto básico que se encontra no livro de João, capítulo 21, do 1 ao 24. Não vou ler isso tudo, só vou procurar dar uma resumida. Aí nesse capítulo 21 de João, a gente tem ali a Jesus Cristo. Ele aparece pela terceira vez aos seus discípulos ali naquela ocasião. E ali a gente vê ali João não, Pedro tendo como é que se pode dizer? Desistindo do chamado que ele teve antes de Jesus Cristo morrer, porque Jesus Cristo, quando ele iniciou o seu ministério, ele chegou para os pescadores ali, que era Pedro, Tiago, aquela rapaziada toda lá que a gente já conhece, e falou para ele assim, ó, para com isso aí, eu vim chamar vocês para ser pescadores de homens. Só que aí depois, quando Jesus Cristo morreu, depois da morte de Jesus Cristo, muitos desses discípulos, eles se desanimaram e quiseram voltar a fazer a mesma coisa que faziam antes do ministério de Jesus Cristo. Eu vou falar mais sobre isso depois. E aí, nesse capítulo 21, Jesus Cristo ele vai, aparece, e a gente entende como o desânimo de Pedro quando ele fala, vou pescar. Ou seja, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. E aí Jesus Cristo ele chega na praia e pergunta, vocês pescaram? Vocês conseguiram pegar peixes? E eles falam, não. E aí depois Jesus Cristo fala, ó, joga a rede para tal lugar, vocês vão conseguir pegar. E então a quantidade foi tão grande que eles não conseguiram nem puxar a rede, de tanto peixe que tinha. E aí, depois disso, Jesus Cristo começa a ter uma conversa com Pedro, com seu discípulo, discipulando. E a gente consegue. Depois eu vou entrar mais a fundo sobre isso. Mas é só para poder resumir, ao invés de ter que ler todo esse capítulo, só para poder dizer mais ou menos o que acontece nesse capítulo do livro de João, capítulo 21. E aí eu gostaria vamos entrar com sola nessa parada doida aí de discípulo, perguntando sobre o que é discípulo. Nada mais é a gente saber adentrar num determinado assunto se questionando. Mesma coisa quando você está estudando português, você quer saber qual é o verbo, você quer saber qual é o sujeito, qual é o pretérito do perfeito, não sei o que, tal, você faz pergunta ao verbo. E aqui eu posso usar essa analogia para poder a gente saber a começar as coisas perguntando. E eu começo com um tópico sobre o que é discipulado. Nós estamos falando sobre cujo tema é o mestre e o discípulo. O que é discipulado? A gente, na vida cristã, a gente já ouviu muito falar sobre o discípulo, o discipulado, mas o que é discipulado? Eu gostaria de perguntar isso para cada jovem, porque eu gosto que tenha esse envolvimento, nessa participação, essa dinâmica, para poder deixar que a aula seja mais fluida, mais leve o possível. Eu vou seguir aqui a minha, a minha lista, assim. Eu vou começar pelo primeiro. O primeiro é o abençoado Lucas. Lucas, você pode me responder o que você acha o que é discipulado? Você diz com as suas próprias palavras o que você entende, o que você viveu como experiência na sua vida cristã. O que você acha que é um discipulado? Eu posso pular essa? Deixa eu pensar um pouquinho mais.
Discipulado, eu ainda não cheguei nesse conceito de discipulado. Pula aí. Cara, tive dificuldade também, sabia? Também tive É, pá. dificuldade. Tipo assim, é Pula. porque eu falei, mais que a gente saiba, a gente conheça bastante sobre isso, mas a gente não sabe às vezes exato o que é. Então, Aham. tipo assim, tomei uma surra, só consegui concluir minha aula ontem de noite. Pra tu ver, tive uma semana, eu consegui concluir ontem de noite. Mas enfim, beleza, é Pode pular aí, completamente desculpa aí, tá? compreensível. Não, tamo junto. Então, ver quem é o próximo aqui. Davi o Brabo, sabe? Pode me responder o que que você acha, que você entende o que é o discipulado? Oi, cara, eu não sei muito bem sobre isso, tá ligado? Tipo, eu ouço muito sobre isso, mas, tipo, quando me É, perguntam, quando eu vou pesquisar, eu não sei, sabe? Tipo, realmente não sei, mas também para aprender, né? beleza. Camille, você pode me dizer, ou me responder, o que você entende com o que é o discipulado? É só o que você acha, não precisa querer buscar a resposta certa. Mas o que você entende, o que você acha que é o discipulado? Camille, tu pode me responder, por gentileza? Discipulado, eu acho que são pessoas que possuem um mestre, eu acho. Não sei se Sim, estou certa, fui tem muito a pela ver com isso. etimologia da palavra. Tem a ver com É isso, tem a isso. ver com isso. Obrigado aí pela resposta e pelo esforço, Camille. Quando a gente fala biblicamente, falando, a gente fala sobre o mestre, mas aí antes de dar continuidade, eu gostaria de passar a última pergunta para Ludmila. E aí, Ludmila, tudo bem? Você pode me dizer Oi, o que que tudo você bem? acha, o que você entende com essa pergunta? Então, eu acho que discipulado seria basicamente, como eu posso formular a frase aqui? O estudo para as pessoas para os discípulos, no caso são os seguidores, né? Basicamente Sim, seria o estudo, o ensinamento da palavra para aqueles que seguem o mestre, né? No caso que nem a Camille sim, falou. tem tudo a ver com isso. Obrigado pela resposta aí, o Camille, a Ludmila. Tem tudo a ver com isso. Mas, segundo o que eu deferi, o que eu consegui pesquisar, consegui entender, discipulado nada mais é que, minimamente falando, é a relação, como vocês falaram, de um mestre e o discípulo. Ou então, assim, a relação de um discipulador, aquele que ensina, e o discípulo, aquele que aprende. E discipulado vem do discípulo, né? Discípulo é o que eu acabei de falar, aquele que aprende, é aquele que dá continuidade no trabalho daquele que o iniciou. Biblicamente falando, a gente tem o modelo de Jesus Cristo. Jesus Cristo que ele foi um mestre, que aí nesse caso a gente usaria então, ao invés de discipulador, a gente usaria a palavra mestre. Jesus ele foi o maior discipulador que a gente pôde ter, e biblicamente falando, a gente entende que a gente pode entender que discipulado é o que a gente aprender com o mestre e a partir daí a gente levar aquele conhecimento para outras pessoas para poder formar novos discípulos para seguir o mesmo mestre. Biblicamente falando é isso. A gente pode ver isso no livro de quando Jesus faz essa convocação para a gente, no livro de Mateus capítulo 28, eu gostaria de ler com vocês. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, capítulo 19 e capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, não, agora que é o 19. Mas vamos lá. Mateus 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Lembre-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, a gente já pôde entender mais ou menos sobre tipo, o que eu falei e o que a Ludmilla, a Camille falaram sobre o que é o discipulado. E aí,
Jesus ele faz o discipulado, faz muito da questão do discipulado. E assim, a gente já passa a ser um discípulo de Cristo a partir do momento quando a gente o conhece, a partir do momento que a gente o aceita. E assim, discípulos não eram justamente só aqueles discípulos, os 12 discípulos que Jesus tinha, mas discípulos também pode ser entendido também como todos aqueles que o seguiam, aquelas pessoas que precisavam de um milagre, aquelas pessoas que estavam ali ao redor, todos aqueles eram considerados discípulos, porque eles estavam sendo ensinados. E a palavra discípulo justamente é isso, a gente aprender, a gente ser ensinado acerca do que o discipulador está nos passando. E aqui nesse capítulo 28, a gente pode entender que no versículo 19, que a gente Jesus nos convoca para a gente levar pessoas novas pessoas para o reino de Deus, para conhecer a Cristo. Feito isso, a gente tem que fazer o quê? Ensinar a obedecer os mandamentos de Jesus. Ou seja, a gente tem que passar aquilo que a gente acredita, a gente precisa levar para essas pessoas o nosso estilo de vida, para que elas possam conhecer o mesmo mestre no qual nós conhecemos. Então, encerrando esse tópico, eu vou partir para o próximo tópico, que é: mas quem é que pode discipular? Às vezes a gente se engana muito sobre isso, quem pode discipular. Ou às vezes a gente se engana, ou a gente se faz desentendido, ou a gente quer transferir nossa responsabilidade para o outro. Porque a gente acha, muitas das vezes, que quem pode só evangelizar, quem pode discipular, quem pode só ganhar umas para Jesus, é só os pastores, os líderes espirituais, os líderes de departamentos como jovens, das mulheres, dos homens, porque as pessoas às vezes tomam como base o capítulo 4 de Efésios, que fala que todo o conhecimento foi dado aos pastores, aos líderes, aos sacerdotes, aos profetas, mas não nesse versículo, no versículo desse capítulo não fala pessoas comuns como eu e você, como nós, mas fala de pessoas que têm um cargo espiritual, seja pastor, seja líder, e as pessoas tomam isso como base para dizer que eles não precisam evangelizar, não precisam discipular. Mas se você ler até o final, fala sobre o corpo de Cristo. Todos nós fizemos parte do corpo de Cristo. E para que todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, todos nós temos uma função. E uma das nossas funções é levar o amor de Deus, é levar as passagens de Jesus Cristo, levar as pessoas a conhecer Jesus Cristo. Então, não está limitado somente aos líderes espirituais a evangelizar, a discipular. Todos nós temos esse dever, todos nós devemos fazer isso. E há quem se engane que é só eles que podem fazer. Então, quem pode discipular? Todo e qualquer crente, não apenas os pastores, os líderes, os profetas, os apóstolos e a rapaziada toda aí. Mateus, Fala aí. quando tu falou desse quem pode discipular, aí já veio automaticamente na minha cabeça, todos nós crentes, porque não só foi designado só para pastores ou líderes, como você falou, ou como na Bíblia está escrito. Já veio no automático, todos nós, entendeu? Sim, não, exatamente. Era só isso aí que eu queria falar mesmo. Exatamente, mas algumas pessoas entendem assim, porque nessa questão de transferir a responsabilidade, sabe? Às vezes por vergonha, por timidez, por achar que é incapaz de fazer determinada coisa, quer transferir essa responsabilidade para outras pessoas. E aí, como a gente tem já líderes espirituais, a gente acha que, não, algumas pessoas que não se sentem, às vezes, à vontade de fazer isso, acham que, não, eles já são pastores, eles são líderes, eles têm total conhecimento, eles podem fazer isso de uma maneira que eu não posso, entendeu? Então, assim, que bom que você conseguiu pensar isso de maneira automática, mas assim, não é todos que tenham isso em mente. Como eu falei, algumas pessoas querem transferir sua responsabilidade, eu acho que não, outras pessoas já estão fazendo, por exemplo, de missionário. Às vezes as pessoas acham que já tem missionário fazendo isso já, então eu vou ficar aqui no meu cubículo, no meu quadrado, tá tudo certo. Mas não é assim, entendeu? Não é assim. E no livro de Efésios... Só levantar uma questão aqui, foi exatamente isso aí que você falou. Todos nós temos a responsabilidade de ministrar e levar a palavra de Deus, né? Eu lembro da passagem quando Jesus chamou Pedro, o que Pedro estava fazendo? Ele estava pescando, né? Aí Jesus vem e você se tornará o quê?
pescador de homens, né? Pedro era uma Uhum. pessoa que conhecia? Não. Pedro era um pescador, né? Sim, Mas aí é a questão do discipulado, né? Você tem que ter a paciência de você querer primeiro você aprender a ser ensinado para depois você passar esse conhecimento. É justamente isso, é ser discipulado, né? Discipulado é o quê? Você aprender e ensinar a obedecer a Jesus, né? Então você aprende, depois você ensina e vai passando conhecimento. pois é, exatamente, Daniel. Obrigado aí pela pincelada. Ah, tá. Importante também a gente a gente ensinar por exemplo, né? E eu vou falar mais sobre isso agora. E qual é o objetivo do discipulado? Como eu disse no começo, o discipulado é a relação de discipulador e o discípulo, que é aquele que aprende, aquele que ensina. Mas, biblicamente falando, a gente, como discípulos, a gente aprender, como o Daniel falou, aprender e levar isso para novas pessoas, para que essas novas pessoas possam seguir o mesmo mestre no qual nós seguimos. E o objetivo do discipulado é levar as pessoas a conhecer a Cristo e, a partir dessas pessoas, trazer outras novas para o reino de Deus. E como a gente pode fazer isso? Entendeu? Qual os meios que a gente pode fazer isso? É através da palavra de Deus, através do nosso estilo de vida, do nosso comportamento, da forma como nós proferimos nossas palavras, da forma como nós conversamos, da forma como nós se colocamos diante de outras pessoas. Tenho certeza que isso já aconteceu com todos vocês. De você estar num lugar e a pessoa chegar, nossa, você é diferente. Você é cristão? Você é da igreja? Entendeu? Eu tenho certeza que isso já aconteceu. E isso, talvez, isso já pode ser entendido como um discipulado, sabe? Que é você passar aquilo que você acredita, viver o estilo de vida da maneira que você acha que é mais parecida com Cristo. E eu vou falar, vou fazer uma analogia assim engraçada, talvez não seja nem tão analogia assim, mas só para poder entender mais ou menos como é bom a gente passar esse a Jesus Cristo adiante, sabe? Nós como discípulos de Cristo, nós temos o dever de levar Cristo para outras pessoas, para que outras pessoas possam seguir a Cristo assim como nós seguimos. A partir dessas pessoas trazer outras novas pessoas, entendeu? Toda aquela ramificações de pessoas para chegar no único objetivo que é Jesus Cristo. Mas é muito bom, traz uma sensação muito boa de quando a gente faz isso, quando a gente fala de Deus para alguém, entendeu? Quando a gente consegue transmitir aquilo que a gente acredita para outras pessoas. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, assim, tipo, talvez não tenha muito a ver, mas só para a gente entender como apesar disso ser legal, mas como fala de Jesus Cristo, ainda é melhor ainda a sensação. Vamos supor que, tipo assim, nós homens, a gente está lá tá na igreja e tal, e aí a gente se depara com uma. É só um exemplo hipotético, tá? Vamos supor, tipo, pra ver se é solteiro, tá ali na igreja ali e tal, você tá adorando a Deus e tal, não sei o que, dando um triplo carpado mortal lá, entendeu? E aí você olha pro lado e vê uma varoa bonita pra caramba, aí você começa lá a olhar e fala, Senhor, é aquela mulher, Senhor, é aquela, é ela, é ela. E aí você olha pra ela assim, aí você vê que tipo ela dá uma risadinha, você pensa na tua cabeça, ih, mas riu porque gostou. Aí fica nessa paquera cristã, tal, e que não sei o quê. E aí acaba o culto, aí você, pô, vou ter que falar com ela, vou levar pra comer na cantina. E se for final do mês, meu irmão, pega fiado, não deixa de dar esse mole não. E aí você chega lá, tal, aí você paga a cantina pra varô, e aí você começa a conversar, que eu não sei o que, tal, e depois você sai dali e fica, nossa, eu consegui, ganhei meu dia, peguei o WhatsApp dela, foi muito bom e tal, acho que você é essa mulher. E, óbvio, você tem que perguntar também se ela é hebreia ou se é de Jezabel, né? Porque a palavra de Deus fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Então a pessoa está ali, dando um mortal para trás, triplo mortal carpado ali para trás, ali, mas você não sabe se a pessoa realmente está ali de coração ali. Enfim, e aí você entende aquilo, tipo, nossa, foi bom, como foi bom eu senti isso, tal, eu percebi que uma pessoa também me deu condição, tal, que não sei o quê, e essa sensação boa de você conhecer uma nova pessoa, você sentir que você tá se relacionando talvez com tua futuro marido, futura esposa,
é uma sensação boa, entendeu? Todo início de relacionamento é algo bom, entendeu? Você está se conhecendo. A fase de se conhecer é uma fase legal, fase gostosa. Mas, assim, melhor que isso, cara, é você levar a Cristo para outras pessoas, sabe? Eu me sinto tão bem quando eu consigo. Não tem nada que pague isso, não tem nada que pague isso. Eu consegui falar de Cristo para outras pessoas e ter a oportunidade de falar de Cristo para outras pessoas. Isso é muito bom. No meu trabalho, eu conversava muito sobre isso com uma amiga minha. Ela vinha me pedir conselho e tal sobre as coisas. E eu, pô, é muito legal, é muito bom. Aí, tipo, eu ia para casa e me sentia, caramba, cara, Senhor, obrigado Deus, por essa oportunidade de eu ter discipulado outra pessoa, entendeu? De ter plantado alguma semente ali. E fechando esse tópico de objetivo discipulado, espero que vocês tenham entendido até aqui. Eu pergunto, basta só você falar e acabou, você ir embora? Basta você falar de Cristo e acabou, e ir embora? Basta você apresentar a Cristo e acabou, e ir embora? Não, não basta. Porque discipular também é estar presente. Também está presente. E existe várias formas de a gente estar presente, cara. A gente tá orando, a gente ligando para a pessoa, mandando mensagem, perguntando: "Ei, como é que você tá? E aí, entendeu? Posso aí conversar contigo?" Eu posso dizer que eu fui discipulado. Eu mesmo já sendo discípulo de Cristo, todos nós que somos que aceitamos a Cristo em nossas vidas, nós partimos daí a partir daí nós já nos tornamos discípulos de Cristo. E eu já fui discipulado também por outras pessoas. E eu vou chegar lá. E aí no livro de como foi o versículo tema, o livro tema, o é João capítulo 21, versículo do 1 ao 5. Alguém pode ler para mim, por favor? Me senti tocado. João capítulo 21, do 1 ao 5. Vou precisar escolher? O... Vou ler. Alguém? Olha aí, Daniel, por favor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, foi isso mesmo? Tiberíades. Foi. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia. Oi? João, o quê que você está lendo? 21. João capítulo 21, do 1 ao 5. Do 1 ao 5, tá certo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Só até o 5? Sim. Amém. Então, assim, aqui a gente pode ver que, assim, aqui a palavra de Deus fala que Jesus, como eu disse no começo, Jesus, ele reaparece pela terceira vez depois de ressurreto para os seus discípulos. E, se eu não me engano, acho que me corrija, acho que Jesus ele ficou durante os discípulos durante 40 dias, não foi? Desde que não foi que ele ressuscitou? Foi isso? Daniel, Vanilton? Acho que foi esse período aí, sim. Não vou te dar certeza, não, mas foi um período, sim. Foi esse período. Eu acredito que seja. Depois eu te confio. Tá. Foi mais ou menos esse período aí. E aí, aqui, nessa ocasião, foi a terceira vez que Jesus já apareceu aos seus discípulos. E aí foi como eu falei no começo, lá tentando resumir mais ou menos esse capítulo, a gente podia ver que um certo desânimo, talvez, entendeu? De Jesus. Porque, tipo, imagina o seguinte, há 3 anos atrás, quando Jesus iniciou o seu ministério, ele chamou as pessoas, chamou os discípulos, e falou assim, venha, eu lhes farei agora pescadores de homens. Imagina assim, Jesus chegasse assim para... Imagina, eu fico pensando, como é que, o que eles podem, da maneira como eles devem ter reagido a isso. Porque, tipo,
Jesus, a todo momento, ele falou que ele ia morrer. Imagine você chega, diante de você chega uma pessoa que vai falar, vou te discipular, tá? Eu vou te fazer pescador de homens, mas ó, daqui a 3 anos eu vou morrer, tá? E aí, como é que você ficaria? Tipo assim, pô, o cara vai me ensinar, entendeu? Vou aprender, mas daqui a 3 anos ele vai morrer. O que vai acontecer a partir daí? Será que daqui a 3 anos eu vou ter maturidade, eu vou ter capacidade suficiente para poder dar continuidade àquilo que o Coelho começou? Porque, como eu disse no começo, discipulado também entende-se também, discípulo entende-se também como dar continuidade àquele que os ensinou. E, e aí, nesse versículo, nessa passagem que o Daniel acabou de dizer, Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos. E aí, depois de ressurreto, e, É isso mesmo, e a gente, Mateus. Só para. 40 Desculpa, dias? Não. 40 dias, está no capítulo 1, versículo 3. É isso aí, de Valeu, Atos. Daniel. Valeu, Daniel. Obrigado. E aí... Matheus, Oi? só para a gente lembrar aqui, se a gente fizer uma conexão com toda a lição que nós estamos estudando até hoje de discípulo, tu vê que Jesus ele fica triste quando ele volta pela terceira vez, mas se a gente parar para observar essa pergunta do versículo 5, ele fala assim, filhos, vocês têm algo para comer? Uhum. Esse algo para comer, é claro que num certo horário ali aparenta para quem ouve que é algo físico, algo... Sim. Mas ele está mostrando para o pessoal ali que esse pessoal ainda não aprendeu nada do que ele tinha ensinado. Porque eles têm o alimento ali, eles têm alimento para dar para os outros. Para levar palavras, discipular alguém, é alimento. E eles ali simplesmente falam, não, nós não temos nada. Claro que vocês têm. Então é isso. E quando você perguntou assim, deixar por aí, eu falei, eu comecei a discipular e deixo para lá e acabou. O link com a aula da semana passada, que não conseguimos explanar muito, porque por um erro ali, a aula ficou meio que repetida na semana passada, mas a aula passada seria sobre discípulo e discipulador. E o discipulador, ele é visto, até na lição, a lição mostra como uma pessoa que cuida de um recém-nascido. E isso que você está falando tem tudo a ver. Eu não largo a pessoa a própria sorte até que ela possa andar. Jesus podia muito bem ter morrido, ressuscitado e, porque o pessoal... Exatamente. Para você ver como Jesus se preocupava, como Deus se preocupava com os seus discípulos, porque ele, como eu estava falando, o Daniel bem acabou de confirmar, depois de Jesus Cristo ter ressurreto, ele voltou para ficar durante 40 dias com o discípulo, ou seja, para poder tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele discipulou, ele está ali fazendo presente, sabe? Ele faz presente. E a gente percebe muito nisso nesse capítulo 21, quando Jesus ele volta. E aí a gente pode perceber que no versículo 3, o que Pedro ele fala, eu vou pescar. Ou seja, ele quer voltar a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, sabe? Entendeu? E aí Jesus veio aqui para poder, como você falou agora, o que vocês têm? Por acaso vocês têm o que comer? Não, óbvio, claro que não é exatamente isso na literalidade, mas sim tudo aquilo que essa pergunta representa, sabe? Tipo, como você falou, vocês não aprenderam nada, entendeu? E aí é aquilo, você ensinar para alguém aquilo que você acredita, você levar a doutrina do cristianismo para uma pessoa e você tá ali, entendeu? Em cima, você orar, você perguntar como a pessoa como a pessoa está, como está sendo o dia daquela pessoa, entendeu? E aí continuar convidando para ir para a igreja. E Jesus ele tinha essa preocupação, entendeu? Então a gente pode usar esse modelo para poder botar isso nas nossas vidas, no nosso cotidiano, a partir do momento quando a gente tem a oportunidade de discipular alguém. E fechando esse tópico sobre discipular estar presente, vamos partir para o penúltimo tópico, que é discipular é se preocupar com o discípulo. Tem a ver também com isso que eu falei agora. E no mesmo capítulo, a gente
a gente, no capítulo 21, a gente vê depois, né, que vem a refeição e tal, que aí depois Jesus ele fala, ó, joga a rede, porque quando a gente pergunta assim, vocês pegaram alguma coisa? Aí eles falam, não pegamos nada. Aí Jesus ele fala, ó, joga a rede para tal lugar, tal, e aí, quando eles foram puxar, tamanha era a quantidade de peixe que eles não conseguiram puxar a rede. E aí depois feito isso, fizeram a refeição e tal, aí Jesus ele parou para conversar com Pedro e os seus discípulos. E aí no versículo 15 do mesmo capítulo, Jesus pergunta a Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros. Disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor. Sim, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas. Disse Senhor Jesus. Pela terceira vez ele perguntou. Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. O que Jesus disse? Então alimente minhas ovelhas. Então, isso aqui a gente vê o chamado, deixa dar continuidade na nossa, no objetivo de levar a Cristo para outras pessoas, de discipular essas pessoas. A gente consegue entender aqui que o carinho, a preocupação que Jesus tinha com outras pessoas que necessitavam saber sobre o reino de Deus, sobre Jesus Cristo. E nas três perguntas, Jesus ele fala: alimente meu cordeiro, meus cordeiros, alimente minhas ovelhas. E está falando das pessoas que precisam conhecer a Cristo. E Deus perguntou 3 vezes porque ele queria que Pedro entendesse o chamado dele. E a partir daí, no decorrer desses próximos versículos, Jesus ele fala: ó, depois que Pedro entendeu mais ou menos não, depois que Pedro entendeu, Jesus ele falou: tu venha e siga-me. Então que a gente possa refletir sobre isso e que a gente tenha o dever de levar a Cristo. Acho que foi o apóstolo Paulo, ele fala sobre eu não lembro, vou dizer com as minhas palavras, mas ele fala mais ou menos sobre escravizar o seu próprio corpo para poder levar o nome de Cristo para outras pessoas. Não é mais ou menos isso, Vanito? Que ele fala sobre ele se tornar escravo de Cristo, né? E é porque a gente entendeu muito bem acerca do propósito, do objetivo de levar a Cristo para outras pessoas. Aquele versículo, agora ninguém mais me inquietes porque trago no meu corpo as marcas de Cristo, alguma coisa assim? Mais ou menos isso aí, entendeu? Valeu, Daniel, obrigado. E aí, então aqui a gente consegue ver a importância, o carinho, a preocupação que Jesus tinha com essas ovelhas, que Jesus tinha com seus cordeiros, que Jesus tinha com as pessoas. E aí no último tópico que eu separei, sobre criar um ambiente também a discipular. Ou seja, você está ali discipulando a pessoa, e aí vou até usar um exemplo pessoal. E aí, tipo, criar um ambiente. Mas como é que faz para criar um ambiente? Você tem que mostrar que, além de discipulador, você também é ovelha. Ou seja, você é pecador como eu e você, que você é pecador, tão pecador quanto aquele que está te ouvindo. É enfatizar a nossa imperfeição, deixar o discipulador à vontade para abrir o coração. E eu fui discipulado pelo Daniel. Eu tava num momento difícil da minha vida, tal, e eu não sabia mais ou menos o que fazer. Eu tinha acabado de perder, na época eu também tinha acabado de perder o meu avô. Meu avô era patriarca da minha família, porque eu tinha ele como pai e tal, e fora outras questões pessoais também. Eu conversei com o Daniel, ele me discipulou, e ele pôde me mostrar, ele cumpriu exatamente isso que eu acabei de dizer, que ele pôde me mostrar que ele era tão pecador quanto eu, porque às vezes a gente tem uma visão dos pastores, dos líderes espirituais, que eles estão ali, eles são perfeitos, entendeu? E às vezes a gente quer conversar sobre nossas questões pessoais, sobre os nossos pecados, sobre as coisas que a gente tem, que a gente não sabe o que fazer, precisa de ajuda de alguém, mas a gente não fala, não abre o coração, porque acha que as pessoas que estão ali vão nos julgar, acha que as pessoas que estão ali são perfeitos, e isso é muito ruim, entendeu? É por isso que o discipulador, ele tem que abrir o ambiente, entendeu? Tem que criar um ambiente
e se mostrar que ele é igual, é ovelha, como aquele que tá precisando de ajuda. E aí, uma outro exemplo meu também, pessoal, que foi mais recente, no começo do ano, final do ano passado, no começo do ano, isso eu falei para algumas pessoas, eu passei por um momento muito difícil da minha vida, problemas pessoais, muito, muito difícil. Estava trabalhando e tal, e assim, Daniel sabe que trabalhar em aeroporto é uma parada bem complicada, e aí eu estava um pouco afastado de Deus por causa que não tinha tempo, porque trabalhava no final de semana, feriado, e aí só folgava quando Deus queria. E aí, obviamente, eu não conseguia ter uma relação espiritual com Deus tão solidificada, sabe? E aí tive problemas pessoais, eu não soube lidar muito com aquilo. Aí eu entrei em depressão, foi tipo, um momento muito difícil da minha vida. Eu emagreci, cara, cerca de 7, 8 quilos e tal. Eu já sou uma pessoa relativamente magra. E eu fiquei muito magro mesmo, muito magro, Tava, aí, caveira do Iron Maiden eu tava, uma capa do Batman. Quando batia um vento assim, eu ficava com o maior medo de eu voar. Eu procurava alguma coisa para poder me segurar. E aí, por eu estar um pouco assim, distante assim da igreja, das atividades, por conta do trabalho, estava meio frio na fé, eu não consegui me sentir à vontade de conversar com as pessoas que eu já conhecia da igreja. Eu não sentia, por mais que há um tempo atrás o Daniel já tinha me discipulado, o Daniel já tinha mostrado sobre as coisas que ele é igual como eu, mas eu não me sentia à vontade. Só que aí Deus foi misericordioso comigo e ele colocou pessoas na minha frente, na minha vida, pessoas que eu nem conhecia. E aí, uma certa vez eu fui na igreja, tal, uma igreja lá na ilha, eu gosto muito de ir também, na Unidade em Cristo. Eu fui lá, cara, eu já fui naquela igreja várias e várias vezes, várias e várias vezes. Mas nunca foi como daquela vez. Que eu fui, cheguei lá e veio uma pessoa conversar comigo. Um garoto veio me acolher, entendeu? Eu tava chorando muito, chorando. Quando tava em depressão, cara, eu só chorava. E aí ele veio, se apresentou pra mim e tal, me acolheu, ficou comigo do meu lado ali durante o culto todo. Aí acabou o culto, ele conversou um pouco comigo. Ele quis me conhecer melhor, pegou meu número. Aí depois daí a gente marcou para ele conversar mais comigo, entendeu? A gente marcou no shopping. E, ou seja, ele ali estava me discipulando. Ele estava me discipulando. E foi o que eu falei, discipular e estar presente. Ele ficou muito presente também na minha vida. Porque ele me ligava, mandava mensagem, fazia videochamada comigo. E aí, cara, como é que você tá? Tal. E assim, se não fosse pela misericórdia de Deus, como Jesus Cristo, ele acabou como eu acabei de dizer para Pedro, como ele se preocupa com as ovelhas, que ele fez a mesma pergunta 3 vezes para Pedro, para que Pedro entendesse a importância de cuidar das ovelhas de Cristo. Se não fosse por isso, cara, hoje certamente eu não estaria aqui. Não estaria aqui dando aula para vocês, não estaria aqui conversando com vocês, não estaria participando desse congresso. Por quê? Por 2 motivos. Ou eu teria desistido totalmente desse caminho cristão, ou eu teria me matado. Porque tava passando uma barra muito difícil, muito mesmo. Foi um dos piores momentos da minha vida. Mas, assim, e é legal quando a gente cumpre aquilo que Jesus ele pede para que a gente faça. E esse garoto, esse rapaz só tem 24 anos, ele fez o que Cristo quis que os discípulos fizessem. Ele fez com que o que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, para que Pedro entendesse. Ele fez muito bem, ele me deu todo o suporte, sabe? E aí me ajudou muito, me ajudou muito. E certamente se não fosse pelas pessoas que me discipularam, como o Daniel, como esse rapaz chamado Gustavo, até mesmo uma vez também a Gleiciane também conversou comigo também e tal, e tipo, se não fosse pelas pessoas que... Porque assim, às vezes a gente entende também como discipulado. Eu sou discipulador, eu vou levar outras pessoas, mas eu não preciso mais ser discipulado. Não, cara. Discipulado é constante. Eu discipulo, eu também sou discipulado. Entendeu? E isso acontece também entre os pastores também. Um discipula o outro, um ajuda o outro. Entendeu? E tudo isso faz parte do corpo de Cristo. E se não fosse pelas pessoas que passaram na minha vida, eu certamente hoje não estaria aqui. E é isso. E agora, indo para a parte da conclusão, eu espero que vocês tenham absorvido, que eu tenha conseguido passar isso da melhor forma possível. E para concluir, eu gostaria de ler um texto
que está no final da revista, que diz: Jesus não chamou pessoas para que andasse com ele e guardasse consigo o que aprenderam na caminhada com o Mestre. Antes ordenou: fazer discípulos de todas as nações. Isso encontra no livro que a gente leu, Mateus 28, versículo 19. O que significa ser discípulo de Jesus Cristo? Ser discípulo é ser instrumento nas mãos do Mestre para o benefício de outros e canal de bênçãos na vida do próximo. É ensinar, assim como fomos ensinados pelo próprio Mestre, a interceder, tal como fez o sumo sacerdote de nossas almas. É exortar como se fôssemos o profeta de Deus, é agir como mordomo e viver como peregrino. É ter os pés na terra e o coração nos céus. É fazer do discipulado mais que uma opção, um projeto de vida. O objetivo dessa lição era... Eu espero que a partir daí nós tenhamos alcançado o objetivo dessa lição, que é conscientizar-se da bênção e do privilégio de, além de ser discípulo do Mestre, poder fazer discípulos para Jesus Cristo. Sentir que um discipulador deve odiar o pecado e amar o pecador, e servir ao Senhor em todos os momentos como seu discípulo e como discipulador. E aqui que eu encerro a minha aula de hoje. Espero que tenha conseguido transmitir da melhor maneira possível esse estudo. E agradeço aí a atenção, a oportunidade mais uma vez. Espero que não só você, mas como eu também, todos nós saímos daqui com conhecimento a mais adquirido aí. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade aí. JJ, tamo junto. Valeu. Vai falar alguma coisa, Daniel? Ou eu posso dar uma palhinha aqui? Pode, mete bronca aí, fica à vontade. Então, gente, mais uma vez aí parabenizar ao Matheus, né? Porque realmente, quando a pessoa prepara uma aula, ele está se preparando para ser um discipulador. Preparar uma aula é preparar para levar adiante o que foi nos ensinado, né? Então, quando nós temos nós vemos ali que Pedro é um profissional, né? Ele era um profissional no que ele fazia, ele era um pescador de profissão. Nós temos essa consciência quando nós vemos ali que eles saíam à noite para pescar com aquela turma, pescando ali, então nós vemos ali um profissional no que fazia. Então, quando Jesus fala para ele lançar a rede, no lugar que Jesus fala para ele lançar, ele já sabia que ali não teria nada. Ele, como profissional, ele sabe que aquilo ali seria fazer algo sem resultado. Eu não vou alcançar resultado nenhum. Mas nós não precisamos levar o que nós conhecemos, vai dar errado, porque nós estamos seguindo uma ordem. Quando Jesus fala, vá, faça discípulos, ele já sabe o que ele está falando, ele já sabe o que ele quer. Se nós acharmos assim, poxa, mas eu vou levar a palavra para aquela pessoa que tem o coração fechado, eu já sei, porque eu sou fera naquilo ali, eu sei que não vai dar em nada eu levar a palavra para aquela pessoa. É de onde a gente menos espera que venha o resultado. Então, quando Jesus fala para Pedro, lance a rede daquele lado do mar, por maior que fosse a experiência de Pedro, ele entendeu que o mestre que estava falando, o discipulador que estava falando. Então, ele foi ali, e ali ele lançou a rede, e ali ele teve resultado. Isso já era uma lição para o futuro da vida dele, que ele seria pescador de homens. Então, onde ele menos imaginasse que teria resultado, era onde ele tinha que levar a palavra. E o discipulador faz isso. O discipulador, ele encontra aquela pessoa que necessita. Eu não vou simplesmente ficar dentro de uma igreja levando a palavra para quem já conhece, que aquela pessoa, simplesmente eu estou só repetindo o que já foi feito, mas não, eu tenho que levar nos lugares onde há necessidade, onde há a sede, onde há a fome da palavra. O alimento que foi perguntado a Jesus, você tem? É o que a gente faz de pergunta hoje. Você tem alimento? Porque você tem que... O que ele pergunta ali é se as pessoas estão ali, naquele barco, elas estão com fome. Elas têm o alimento para si mesmo. Como é que eu vou alimentar alguém se eu não tenho para mim? Então, Jesus faz essa pergunta ali.
Se eu fui discipulado um dia, hoje eu tenho alimento para mim e para quem estiver com fome. Então, essa lição, ao longo dela toda, né, onde o Mateus deu, parece que nós estamos até linkados, que sempre no final de cada aula eu gosto de trazer alguma coisa, e eu achei esse texto final ali muito interessante, como um resumo de toda a aula, porque além disso tudo que ele fala, na lição ali, ele traz um resumo de todas as aulas que tiveram, né? Que ele fala ali de discípulo, uma nova criatura, um soldado, um atleta, um semeador, e vai por aí afora. Então, todas as lições que nós tivemos. Então, ele falou tudo isso que o Mateus falou, e eu estava preparado aqui para falar realmente desse texto todo que você leu no final. Então, a conexão continua. Porque eu me preparei assim, não, eu vou trazer como resumo isso aqui. Caso o Mateus não fale sobre isso, eu vou falar. Então, fechou com chave de ouro, foi muito boa a aula mesmo. Eu aprendi bastante. Amém. A contribuição de cada um mesmo, porque aí fica parecendo assim, mas eu não falei nada, eu não sabia de nada, não falei. Não, nós estamos aqui realmente para isso, igual o Lucas falou, nós estamos aqui para aprender. E se eu, como professor também, eu tiver alguma dúvida, não é vergonha nenhuma, porque eu não sou o dono da verdade, eu também estou aqui para aprender. Então, nós sempre aprendemos um com o outro. E eu tenho certeza aí que essa aula serviu muito aos nossos corações. Eu sei que entrou por um ouvido e vai ficar na nossa mente, vai ficar no nosso coração, porque é sempre bom aprender de Deus. É sempre bom nos alimentarmos e o que é melhor, dividir com os outros. Daniel vai falar alguma coisa mais? Não, só acho que a gente conseguiu fechar a lição com uma lição muito boa. Parabenizar o Mateus. Foi muito boa a aula, muito bem explicada. Hoje ele se colocou no papel de discipulador, né? Discipulando a gente aqui e nos ensinando acerca da palavra de Deus. Então é assim, nossa vida é assim, tem dias que nós somos discipulados, tem dias que nós temos a oportunidade de ser discipulador e de ensinar outras pessoas, né? E a gente tem que se colocar dentro dessa condição, né? De aprender e às vezes você ensinar, né? E é isso, foi muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, aprendi bastante com essa lição e é isso, gente. Valeu. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a rapaziada toda aí, obrigado aí pela manhã, que Deus nos abençoe, que nos encontramos à noite. Valeu. Então, eu vou orar aqui para a gente encerrar, tá? Mais uma vez aí, agradeço a todos. Pai, de infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para te agradecer, Pai. Muito obrigado, porque nós sabemos que tu falaste conosco nesta manhã e tocou nos nossos corações, Senhor. Tu capacitasse pessoas para que viessem, Senhor, nos tornar discípulos e levar a tua palavra em diante, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus, nós te agradecemos pela compreensão, Senhor, pela transmissão do que tu queria que nós aprendêssemos nesta manhã. E, Senhor, que tu possa conduzir nossas vidas para o futuro, Senhor, para que nós possamos, Senhor, criar a cada dia mais discípulos para o teu reino, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos. Torne o nosso domingo um dia agradável, Senhor, e que o Senhor possa continuar conosco nesta noite, Senhor, que nós estaremos encerrando o nosso congresso, Pai. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo em nosso meio, Senhor. Obrigado por cada vida, por cada família aqui representada, Senhor. Aquelas pessoas que não puderam, Senhor, participar conosco desse congresso, Senhor. Aquelas pessoas que por algum motivo não puderam estar aqui nesta manhã, Senhor. Só tu sabes, Senhor, e tu podes tocar o coração de cada um, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Amém e amém, Senhor. Bom, gente. Amém. Obrigado aí por tudo. Valeu, rapaziada. Bom dia aí para todos. JJ, tamo geral junto. Bom dia. Valeu. Bom dia. Valeu.